vamos começar a falar agora da vitória do Fluminense sobre o Corinthians, antes do Cereto mostrar pra gente os jornais de São Paulo. Vamos ver como a imprensa carioca destacou essa vitória do Fluminense. Tá aí na capa do caderno de esportes de O Globo. O campeão voltou. O grito da torcida ontem no Engenhão é o melhor retrato da empolgação dos torcedores tricolores depois da vitória por 1-0 sobre o Corinthians. O torcedor tem todo o direito de ficar empolgado, né, Cereto? Tem todo o direito de ficar empolgado e, apesar da derrota, o Corinthians continua na liderança pela 17ª rodada seguida. É impressionante, né? Porque o Corinthians derrapa, os adversários também derrapam e o Corinthians continua na liderança do Campeonato Brasileiro pela 17ª derrota seguida. E outro detalhe, o Corinthians não ganha de fim de semana, isso é um detalhe interessante, o Corinthians não ganha aos fins de semana há 8 rodadas. A última vez que o Corinthians ganhou num domingo, por exemplo, foi no dia 10 de julho, uma vitória sobre o Atlético Goianiense. Então já tem corintiano querendo jogar só de quarta-feira agora, para ver se resolve a situação. E o Corinthians também não ganha 2 jogos seguidos desde julho, quando venceu o Internacional no Pacaembu, depois venceu o Botafogo em São Januário, foi esse jogo, e de lá para cá o Corinthians não consegue uma sequência de 2 vitórias seguidas. E vai derrapando, mas continua na liderança. O Estado de São Paulo, Estadão, diz que é um líder de sorte, porque sempre quando perde e tem o risco de perder a liderança, os adversários também perdem, e aí o Corinthians se mantém na liderança. O Diário de São Paulo diz que é um líder sem pose. E aí a foto do Alex. O Corinthians foi atropelado pelo Fluminense ontem. E o líder fraquejou, é o que diz o JT. O Tite colocou a culpa no desgaste físico, dizendo que foi um jogo em menos de 72 horas, depois do jogo contra o Flamengo, onde foi um jogo muito difícil mesmo, na quinta-feira à noite no Pacaembu, e que por conta desse desgaste físico da partida contra o Flamengo, o Corinthians não jogou bem contra o Fluminense. Essa é a análise que faz o Tite, mas também faz uma análise de que o Fluminense foi muito superior e que, sobretudo no primeiro tempo, a gente vê os melhores momentos, o Corinthians foi bem abaixo do que vem produzindo durante todo o campeonato. E a gente vai ver nos melhores momentos que foram melhores momentos só do Fluminense, né? Praticamente só deu o Fluminense o jogo todo, criando uma chance atrás da outra. O Corinthians tomou um gol na cobrança de falta do Fred, quando a barreira abriu, mas o Fluminense mereceu a vitória. E o Corinthians não conseguiu jogar ontem contra o Fluminense no Rio, Bruno. É isso, Cereto. Estamos vendo os lances da partida aí, domínio total do Fluminense, como você falou. A velocidade do Fluminense, né, principalmente no primeiro tempo, foi algo que impressionou, como o time estava com vontade. E como o Fred jogou bola ontem também, né? E o que é o futebol, né, Fábio? Porque o Abel já começava a ser contestado, o Fluminense que esperou tanto para a chegada do Abel, e agora sim o Fluminense consegue uma sequência, uma arrancada, né? E o Fred outro dia estava em crise com a torcida, torcedor perseguindo, coisa e tal. Bisbilhotando o Fred, pois é, fez um gol e correu, feito um juvenil ali no segundo tempo da partida. Então... E é outro jogador que sofre muito com problema de lesão, principalmente na panturrilha, né? Eu acho que ainda é cedo para dizer que o campeão voltou. Claro que isso aí são aspas da torcida, né? A torcida cantou isso, é normal. O torcedor é passional, né? É isso mesmo, e até condiz com a reação do Fluminense, que vem de 4 vitórias consecutivas e 4 vitórias de respeito, né? Ganhou do São Paulo fora de casa, ganhou do Cruzeiro fora de casa, ganhou do líder ontem e ganhou do Atlético Goianiense, que seria o adversário mais frágil, mas só que o Fluminense ganhou faltando 7 minutos para o jogo terminar, quando perdia por 2-0. Eu acho, inclusive, que foi ali que a mágica aconteceu. Acho que a reação do Fluminense, que já é uma realidade, aconteceu naquele momento em que o time virou um jogo que parecia absolutamente perdido em Volta Redonda contra o Atlético Goianiense. Agora, o time não está jogando isso tudo. Fez um bom primeiro tempo ontem, muito superior ao Corinthians, muita vontade. Essa própria vitória contra o Atlético Goianiense foi na base da superação. Totalmente, né? Até com gol irregular no fim e tal, enfim, valeu por toda a reação, mas foi uma vitória em que o Fluminense não foi melhor do que o Atlético Goianiense. Ontem foi melhor do que o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. Diga, Cereto. Não, só um detalhe em relação ao Corinthians, porque a sequência do Corinthians, ela é muito dura, né? O Corinthians pegou o Flamengo, venceu o Flamengo, agora pegou o Fluminense, perdeu para o Fluminense, vai jogar no próximo domingo contra o Santos, jogo no Pacaembu. E depois tem o São Paulo, E depois pega o São Paulo, no Morumbi, numa quarta-feira à noite. Quer dizer, você imagina só, no fim de semana o São Paulo pega o Ceará.
e o Corinthians pega o Santos. Quer dizer, o Corinthians tem um jogo muito difícil contra o Santos, sabendo que o adversário direto de São Paulo pega o Ceará em casa, em tese o São Paulo é favorito para vencer o Ceará. E depois Corinthians, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. É uma sequência complicadíssima dentro do Campeonato Brasileiro. É verdade, Carlos Cereto. Antes de eu abrir aspas aqui, deixa eu só fazer um registro que eu acabei não me contendo aqui. O pessoal está participando através do sporttv.com/redação. Tem muita gente falando o seguinte, é o caso do Lira Júnior, também do Carlos. Será que não existiria uma possibilidade de troca de treinadores entre Palmeiras e Flamengo? Eu estava pensando nisso aqui. Muita gente falando isso aqui na internet, sabia? Acho que não. Acho que são dois treinadores de times grandes, de times acostumados a treinar grandes equipes. Acho que não seria impensável a gente imaginar um dia o Filipão dirigindo o Flamengo e o Luxemburgo voltar para o Palmeiras. Mas no momento acho que não. Muita gente batendo nessa tecla. Filipão no Flamengo e Luxemburgo no Palmeiras. É uma ideia interessante, troca-troca de treinador. Só para complementar, eu acho que o Corinthians, embora tenha derrapado, tem sólidas razões para acreditar em se manter em cima, porque jogou muito bem contra o Flamengo, muito bem mesmo. O placar foi até muito econômico, 2-1 lá em São Paulo. Eu acho que poderia ter vencido por mais. E ontem não jogou tão mal, que o Fluminense fez um bom primeiro tempo e o Corinthians realmente jogou abaixo do que tem jogado e foi muito bem marcado. O Fluminense recuou demais no segundo tempo, botou a vitória em risco, na minha opinião. E o Corinthians até teve uma oportunidade ou outra no fim do jogo. Mas marcou muito bem o Fluminense. Eu diria até que o time de ontem, de fato, lembrou bastante o time do ano passado do Muricy Ramalho. Era um time que não encantava tanto o Fluminense, mas marcava muito bem. E conseguiu o resultado. Fazia o resultado e depois segurava o jogo, até se arriscando um pouco. Lembrou bastante o time do ano passado. Agora, sobre o Corinthians pode ter um cidadão aí na reta final, Adriano, hein, Cereto? Vamos esperar, né, Bruno? Porque falava-se, por exemplo, na volta do Adriano, agora em setembro, para o jogo contra o Flamengo, né? O pessoal do Corinthians, pessoas ligadas ao Corinthians, chegaram até a anunciar que o próprio Adriano, chegou a dizer que gostaria de jogar contra o Flamengo. Mas eu conversei outro dia com o pessoal que cuida do Adriano e eles me disseram o seguinte: o Adriano deve voltar só em outubro. Está, nesse momento, 4 quilos acima do peso. Então, se o Corinthians oficialmente diz que o Adriano está 4 quilos acima do peso, o Adriano deve estar pelo menos a uns 8 quilos acima do peso. Então, é verdade. Porque ninguém assume o peso, né, que tem. Então, a previsão é que ele volte no mês de outubro. Mas se voltar, é sem dúvida um reforço sensacional para o Corinthians. Esse outubro desse ano? Outubro desse ano. Esse é um problema que o Corinthians tem, que é a dependência do Liedson. Sim. O Liedson ontem não fez uma finalização. Terminou o jogo com 0 finalização. Foi totalmente anulado. E é claro que você tendo um Adriano ali, você tem uma enorme, uma fantástica alternativa ali. Vamos abrir aspas aqui no Redação para os treinadores, né? Abel Braga do Fluminense e o Tite do Corinthians. Nós demos uma subidinha agora, né? Estava naquele negócio de 2 jogos, 2 derrotas, 2 jogos, 2 derrotas, somente um empate, mas estamos já a uma vitória só do primeiro classificado, né? Se for o Corinthians ainda, não sei nem os resultados. Então vamos pensar jogo a jogo que é melhor. Olhar dos dois lados, o bom, o grosso todo o campeonato, e o grau de dificuldade ele é cada jogo. Com certeza, né, Tite? A dificuldade desse campeonato a partir de agora, se era um campeonato já difícil, está mais difícil ainda, um campeonato maluco, como nós colocamos aqui, né?